Olá, oitavo ano. Bem-vindos de volta, né? Na continuação da correção da nossa revisão, tá bom? A próxima questão já é do capítulo 10. Até aquela questão foi do capítulo 9, tá? Agora é do capítulo 10, triângulos. Diz assim: verifique quais medidas formam um triângulo. Relembrando, recapitulando, para ser triângulo, a soma das duas menores medidas tem que ser superior à terceira, ou seja, as duas menores maior do que a terceira. Não é as duas primeiras ou as duas últimas, as duas menores. Nós temos 6, 2 e 4. Quais são as duas menores? 2 e 4. Então vamos fazer assim, ó. 2 mais 4 maior que a maior, 6. 2 mais 4, 6. 6 é maior que 6? Não, né? Então está falso, sendo assim, não existe triângulo. As duas menores somadas tem que dar maior. Letra B, 3, 3 e 3. Como é tudo igual, vamos pegar qualquer duas medidas. 3 e 3. 3 mais 3 maior que 6. 3 mais 3, 6. 3 mais 3 maior que 3. 3 mais 3, 6. 6 é maior que 3. É, né? Então, sendo assim, existe triângulo. Letra B. 2, 4 e 5. As duas menores, 2 e 4. Então, 2 mais 4 maior que 5. 2 mais 4, 6. 6 é maior que 5, verdadeiro. Sendo assim, existe triângulo. Letra D. 3, 4 e 10. As duas menores medidas, 3 e 4. 3 mais 4 maior que 10. 3 mais 4, 7. 7 é maior que 10? Não, né? Falso. Sendo assim, não existe triângulo. Só existe triângulo aqui a letra B e C, que a soma das duas menores deu maior que a maior medida. Tá certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a segunda questão de hoje, mas já que acho que é a nona ou a décima no geral, é teoria. Não tem cálculo não. Está dizendo assim, ó, cite descrevendo a classificação dos triângulos. Cite descrevendo a classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados de duas maneiras. Quanto aos lados e quanto aos ângulos. O triângulo ele pode ser classificado de duas maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ter os três lados iguais, dois lados iguais e um diferente, e os três lados totalmente diferentes. Nesse caso, ele é os três lados iguais, ele é equilátero, os três lados iguais, ele é isósceles, dois lados iguais e diferentes, e escaleno, ou seja, os três lados diferentes. Nessa questão, você vai citar lados e ângulos, citar a subclassificação de cada um e falar sobre cada um, tá? Lados, equilátero, os três lados iguais. Ainda em lados, isósceles, dois lados iguais e um diferente. Depois, ainda dentre lados, escaleno, os três lados diferentes. Quanto aos ângulos, ele pode ser, ele pode ter todos os ângulos medindo abaixo de 90 graus, ou seja, todos os ângulos são agudos, o triângulo é acutângulo. Um ângulo medindo 90 graus, nesse caso ele é triângulo retângulo. E um ângulo maior que 90 graus, nesse caso ele é obtusângulo. Então ele pode ser, quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo,
e obtuz ângulo. Tá? Também é para descrever, tá? Acutângulo, as três medidas dos ângulos menores que 90 graus. Retângulo tem um ângulo medindo 90 graus. E obtuz ângulo tem um ângulo maior que 90 graus. Beleza? Próxima questão. A próxima questão diz assim: escreva, né, os pontos notáveis de um triângulo. Parou aqui, calma. Escreva os pontos notáveis de um triângulo. A gente encontra isso no nosso livrinho, lá na página 171, página 171. Os pontos notáveis de um triângulo. Deixa eu apagar o quadro aqui. Tem espaço para a gente fazer. Também é teoria, tá, gente? Também é teoria. A partir da página 171, a gente encontra isso aí. Pontos notáveis de um triângulo. Aí nós temos a Ceviana, na página 171. Nós temos a Ceviana, ela é o encontro, ela é as medianas. Aqui, ó. Tem um triângulo aqui, ó. Tem um triângulo qualquer. E o segmento de reta que sai de um vértice para o lado oposto, dividindo esse lado, dividindo esse ângulo, esse lado em partes iguais, é chamado de baricentro. Esse ponto aqui, ó, é chamado de ponto G. Atenção para o ponto G. Ponto G quer dizer que é o baricentro. Baricentro é o encontro das três cevianas, ou seja, dos três segmentos de reta que sai de um vértice para o lado oposto, dividindo esse lado em três partes iguais. Então, o primeiro ponto notável é o baricentro. Anota aí, baricentro. E o que é baricentro? É o encontro das três semirretas que partem do vértice para o lado oposto, dividindo esses lados em duas partes iguais. Em duas partes iguais. É chamado de ponto G. Ponto G é o baricentro, que é o encontro das três semirretas que partem da mesma origem de um vértice, né, para o lado oposto, dividindo esse lado em três partes iguais. Baricentro, tá? Aí nós temos o outro ponto notável, que vai ser o... Deixa eu achar aqui, para nós acompanhar qual é a página que tem. A página que tem 172 tem o ortocentro. O ortocentro é o encontro das três cevianas, ou seja, das três semirretas que partem um vértice para o lado oposto, formando 90 graus. Aqui, ó. Aqui é o baricentro, tá? Ponto G. E nós temos o ortocentro. O ortocentro não se preocupa em dividir o lado no meio, como o caso do baricentro, como o caso da mediana. Ele se preocupa em fazer 90 graus. Ó. Também sai de um vértice para o lado oposto, formando 90 graus. Tá? O ponto G, que é o baricentro, realmente fica bem no centro, bem no meio. Mas o ortocentro não. O ortocentro se preocupa em ser o ponto em comum, né, das três semirretas que partem de um lado, de um vértice para o lado oposto, formando 90 graus. Então anota aí. Repetindo para não misturar. Baricentro é o encontro das três cevianas, das três semirretas, que parte de um vértice para o lado oposto, dividindo esse lado em duas partes iguais. Ortocentro é o encontro das três semirretas, das três cevianas,
que sai de um vértice para o lado oposto, formando 90 graus. Tá bom? E por fim, nós temos o terceiro, que é o incentro. Nós temos o incentro. O incentro é o encontro das três semirretas que saem de um vértice para o lado oposto, dividindo o ângulo em partes iguais. Esse incentro se preocupa em dividir o ângulo em partes iguais, tá? Se o ângulo tem, exemplo, 60 graus, aí com o transferidor, na prática, no médio dá 30. Aí dá 30. Podendo dividir na metade ou não, podem formar 90 graus ou não, tá? Sabe se vão se encontrar. Aqui é I, aqui é O. Então, vê só. Os três pontos notáveis do triângulo são, primeiro, baricentro. O que é baricentro? É o ponto G do triângulo. O que é isso? É o encontro das três semirretas que partem de um vértice para o lado oposto, dividindo esse lado em duas partes iguais. O segundo, ortocentro. Ortocentro é o ponto O. O que é o ponto O? É o encontro das três sevianas, das três semirretas que saem de um vértice para o lado oposto, formando 90 graus. E o último é o incentro. O incentro é o ponto I, que é o encontro das três sevianas, das três semirretas, que partem de um vértice para o lado oposto, dividindo esse ângulo do vértice em duas partes iguais. Certinho? Vamos para a próxima questão. Foi teoria essa, né? Um pouquinho grande, mas é fácil. É só você memorizar aí, show de bola. Então, esse caso aqui é o caso de congruência dos triângulos. A pergunta é: cite os casos de congruência dos triângulos. Cite os casos de congruência dos triângulos. Existem outros, mas nós resumimos nestes 4 casos. Primeiro caso, lau, lado, ângulo. Lado. Segundo caso, ala, que não é o sabão em pó, mas é o ala, ângulo, lado, ângulo. Terceiro caso, LLL, lado, lado, lado. Quarto caso, lado, ângulo, ângulo. Conexão correspondente, vê só. Exemplo, lado, ângulo, lado. São 2 ou mais triângulos. Vamos falar dos triângulos. Quando o lado do primeiro é igual ou correspondente ao lado do segundo. Aí o próximo é o ângulo. O ângulo do primeiro é igual ou correspondente ao ângulo do segundo. Depois, quando o segundo lado do primeiro triângulo é igual ao segundo lado do segundo triângulo. Igual ou correspondente. Não é correspondente, gente. Por exemplo, 6 e 12 é o dobro. Aí todos os dois lados têm que estar dobrados. Tá? Não pode estar um dobrado e outro dando triplicado. Não pode. Tá? É correspondentes quando são proporcionais. Todos os lados. Outro caso, ala, que não é sabão em pó, né? Como digo sempre. É o caso ângulo do primeiro com o ângulo do segundo, igual ao correspondente. Depois lado do primeiro com o lado do segundo. Depois o ângulo de novo. Ângulo do primeiro com o ângulo do segundo. Terceiro, LLL. Lado, lado, lado. Os 3 lados do primeiro iguais ou correspondentes aos 3 lados do segundo. E outro, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Quando o lado do primeiro é igual ou correspondente ao lado do segundo. Ângulo do primeiro igual ou correspondente ao ângulo do segundo. Ângulo do segundo ângulo do primeiro igual ou correspondente ao ângulo do segundo. Em resumo, se cair isso na nossa verificação, você vai só citar as siglas e escrever o que é. Lado, ângulo, lado. Ângulo, lado, ângulo. Lado, lado, lado. Lado, ângulo, ângulo. Pronto. Só isso aí. Vamos lá continuar. Mais uma parte de teoria. Vamos lá?
essa questão agora, ainda é teoria, mas já é do outro capítulo, tá? Do capítulo 11, quadriláteros. Tá dizendo assim, escreva os elementos de um quadrilátero. Como falei em uma questão agora anterior, quais são os quadriláteros? Quadrado, retângulo, losango, trapézio e o paralelogramo. Essas 5 figuras são quadriláteros. E eles apresentam os mesmos elementos. Tá? Quais são os elementos? Ó, vou fazer um retângulo aqui. Ó. O retângulo vai estar representando todos os quadriláteros. Nós temos os vértices, aqui ó, vértices. Nós temos os vértices. Nós temos os ângulos, aqui ó. Nesse caso aqui todos de 90 graus, mas tem quadrilátero que muda. Ângulos internos. Ângulos internos. Nós temos os lados, aqui ó, que é a união dos vértices, lados, nesse caso são 4 lados. Nós temos as diagonais, que são os segmentos de reta que ligam um vértice a outro não consecutivo, diagonais. E nós temos, por fim, os ângulos externos. Ângulos externos, tá? Esses são os elementos do quadrilátero. Vértices, os pontinhos, ângulos internos, lados, diagonais, são 2, em qualquer quadrilátero, e os ângulos externos. Estão aqui ângulos externos. Ó. No prolongamento, está aqui os ângulos externos. Prolongamento, está aqui, ó. Tá vendo? Dos dois lados, claro, né? Porque aqui também eu posso prolongar. E ângulo externo estão aqui, ó. Certo? Então, essa questão tem como resposta vértices, ângulos internos, ângulos externos, lados e diagonais. Tem mais? Vamos ver? A próxima questão, acho que a última, escreva a diferença e a semelhança entre os quadriláteros. Quadrado, retângulo, losango, trapézio e paralelogramo. O que essas 5 figuras têm em comum? Anotem aí. Porque tanto o quadrado, tanto o retângulo, tanto o losango, tanto o trapézio como o paralelogramo, os 4 têm 4 lados. Tá? Então, primeira semelhança, as 5 figuras têm 4 lados. Segunda semelhança, a soma dos ângulos internos dá sempre 360 graus. Terceira semelhança, ambos têm apenas 2 diagonais. Basicamente é isso. O que há em comum entre eles é que os 5, tanto o quadrado, como o retângulo, como o losango, como o trapézio e o paralelogramo, as 5 figuras têm 4 lados, 2 diagonais, a soma de seus ângulos internos é 360 graus. Pronto, né? 2 diagonais, 4 lados e a soma de seus ângulos internos é 360 graus. Isso é a semelhança. Em qualquer figura dessa, 4 lados. Em qualquer figura dessa, 2 diagonais. Em qualquer figura dessa, a soma dos seus ângulos internos dá 360 graus. Isso é a semelhança. Agora a diferença. O que é a diferença? A diferença é que, vê só, o quadrado apresenta os 4 lados iguais e também os 4 ângulos iguais. Tá? A diferença é que o quadrado apresenta os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. Por sinal, cada ângulo mede até 90 graus. O retângulo não apresenta os 4 lados iguais. E outra coisa, no quadrado ainda apresenta os 4 lados iguais
Já é semelhança, né? Que vai dar 360, mas aí é semelhança, chama da diferença. Então, a diferença é que o quadrado apresenta os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais de 90 graus. O retângulo não apresenta os 4 lados iguais. São lados paralelos que são iguais. A base de cima, a base de baixo, entre si são iguais. A altura da esquerda com a altura da direita entre si são iguais. Mas diferente do quadrado, que todos os lados são iguais. O retângulo não tem todos os lados iguais. O losango, parecido com o quadrado, né, tem 4 lados iguais, mas os ângulos não são iguais. Apenas os ângulos opostos são iguais, diferente do quadrado, que tem os 4 ângulos de 90 graus, o losango tem apenas os ângulos opostos iguais. O trapézio apresenta as bases paralelas, tá? Diferente do quadrado, do retângulo e do losango, só as bases do trapézio que são paralelas, ou seja, não se cruzam. As demais se cruzam. A altura e a perpendicular, né? A inclinada se cruzam. E o paralelogramo é a figura geométrica que os lados paralelos os lados opostos que são paralelos. Rapidinho. Quadrado, os 4 lados iguais. Vamos dizer assim, tá? Retângulo, só em cima é igual a embaixo, esquerda é igual à direita. O losango, os ângulos opostos são iguais, só os ângulos opostos, tá? Nem todos os ângulos são iguais. O trapézio, as bases paralelas, só as bases, ó. Essa base menor e essa base maior. E o paralelogramo, que é igual, são os lados opostos, ó. Em cima com embaixo e esquerda com direita. Tá ok, gente? Queridos, essa foi a nossa correção da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido e se preparem. Tá? Se eu não me engano, é dia 29 de dezembro ainda. Está um pouquinho distante, mas a revisão está aí. A todos, nosso muito obrigado pela presença e participação. Deus abençoe, cheio do coração. E tchau, tchau, professor. Tchau.